Fala pessoas, esse é mais um Fala Claudinha, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde e do horário que você estiver vendo. Agora é live, estamos ao vivo aqui pelo Facebook, mais tarde você vai poder ver esse vídeo, não só aqui no Facebook, mas no YouTube e em outras redes sociais também. E é isso, primeiro eu quero neste programa especialmente agradecer a minha equipe, bora minha equipe, e agradecer as mais de 5.000 visualizações que a gente já teve com as entrevistas que a gente fez aqui em menos de um mês. É um canal pequeno, começando do zero, com um estúdio feito aqui com muito carinho em Vicente Carvalho, Itapema, Guarujá, São Paulo, Brasil. E, assim, agradecer de coração mesmo às pessoas que têm vindo aqui, as pessoas que já estão agendadas, agradecer a galera que tem dado sugestões, a galera que tem participado de uma forma muito carinhosa. Sou grata mesmo, de coração. E a entrevistada de hoje, como eu sempre faço o suspense, quem é a entrevistada? É ela, ninguém mais, ninguém menos do que Michele Salles. Tudo bom, Michele? Tudo bem, Claudinha? Pode Tudo bem, falar. sim. Obrigado pelo convite, é uma honra. Eu que agradeço. Fiquei nervosa. Não, daqui a pouco ela relaxa. Todo mundo que senta aqui fica nervoso e quando sai fala, nossa, foi tão tranquila. Fala assim mesmo. Conversar é bom, dialogar é necessário. E aqui é um canal que a gente fala de tudo e tenta passar informações importantes. A Michele é conselheira tutelar e a gente vai conversar sobre as questões que envolvem a profissão dela, a vida, a missão dela, né, enquanto conselheira tutelar. Mas, Michele, aqui a gente começa, a gente tem um modus operandi nosso, né? O Fala Claudinha começa pedindo para a pessoa falar da pessoa. Quem é a Michele? Onde a Michele nasceu? Como foi a infância, a adolescência? O que te levou a ser a Michele que é hoje? Então, começa pelo local de nascimento e deixa fluir que vai. Eu sou nascida aqui, né, no Guarujá. Morei durante 20 e poucos anos na Vila Júlia. Minha infância foi uma infância tranquila. Minha mãe era dona de casa. Sempre buscou que a gente estudasse, fizesse esporte, aprendesse outra língua. Eu não aprendi, entendeu? Mas ela incentivava muito o estudo. E meu pai também. Meu pai é funcionário público, trabalhava, se dividia em 2, 3 empregos para dar uma condição para a gente de vida, para minha mãe poder ficar em casa com a gente, né? Eu tenho um irmão, sou casada, tenho 2 filhos. Fiquei grávida aos 16 anos, né? Então, 16 anos eu tive a minha filha. Continuei estudando, porque era prioridade para os meus pais que eu terminasse, né, o ensino médio. E fui trabalhar para sustentar minha filha, né? Porque a filha era minha. A gente não nasce herdeiro, tem que trabalhar, né? Não nasce herdeiro, tem que trabalhar. Então, já fiz de tudo nessa vida, um pouco. Né? Trabalhei em escola durante muito tempo. Foi aí que eu tive um contato mais próximo com crianças e adolescentes. E a tua formação foi na escola pública sempre? Qual escola? Sempre. Estudei no Almeida Júnior. Depois eu fui fazer o ensino médio no Teresa Silveira, no Vila Júlia mesmo. Aí quando eu fiquei grávida, eu estava atrasada, né? Porque eu era uma adolescente um pouco comum, rebelde. Adolescente típica. E eu tinha reprovado de ano, né? Então, eu fui pro Teresa Silveira e aí eu terminei no EJA, que hoje é CEJA, que eu fiz supletivo, né? O antigo supletivo, lá no Galiera, no Morrinhos. E aí eu parei de estudar, né? Meu sonho era fazer uma faculdade, mas com filho, casa e trabalho, eu tinha que priorizar. Correria da vida, né? Eu tinha que priorizar outras coisas, né? Não que o estudo não seja importante, mas como eu dei um passo antecipado, né? Então eu tinha que ter a responsabilidade de cuidar da minha filha, né? Quantos então, anos ela tá agora, mais 24. Caraca. Faz tempo. E aí, quando ela estava com 3 anos, o pai dela não ficou comigo, né? O pai dela inicialmente não quis assumir a responsabilidade. Ai, que raridade isso. Nossa, muito, muito incomum. É muito incomum. Né? Então, como ele era muito milionário, né? Um homem assim muito rico, de muitas posses. Que as mulheres costumam dar um golpe da barriga, né? Exato, ele também dizia que o filho não era dele, né? Sim, enfim. Mas aí depois ele... Eu acho difícil uma mulher que não tenha passado por isso. A gente dá risada porque chega a ser cômico, né? Devia ser raro, né? Devia. Mas não é. Vamos aguardar, né? Os próximos anos. Não né? é.
E aí, mas ele registrou depois, né? Gente, nada que uma ação judicial não faça a pessoa entender que ela tem que É uma chamada para honrar, consciência, né? Tipo, a consciência bate aí. Durante um tempo ele ajudou, depois não mais, e aí a vida segue e você tem às vezes outras prioridades do que ficar brigando por algumas coisas que às vezes não vale tanto a pena, né? Eu acho que vai desgaste, depender, né, Michele? é um desgaste, vai depender também da necessidade de cada pessoa, né? E aí eu casei, né? E depois de 5 anos eu tive um filho. Depois de 5 anos que eu estava, né, já casada. Nisso a minha filha tinha 4 anos, né? Ela conhece o meu marido como pai, ela sabe, né, toda a história da vida dela, mas ela tem ele como pai. Até porque é quem te ajudou a criar a partir desse momento, né? Tudo, né? Levar no médico, escola, reunião, sempre ele dividiu essa responsabilidade comigo. E aí eu tive meu filho. Parei de trabalhar para tomar conta dele durante um período, mas não dá para ficar, né, só em casa. Então voltei a trabalhar e quando eu voltei a trabalhar, eu coloquei ele numa creche próxima da minha casa. E aí a creche começou a notar que ele tinha um comportamento diferenciado. O que eu já havia notado, já tinha conversado com os médicos, sempre questionava e o médico dizia que era normal, que estava tudo bem. E aí a gente ficou nessa observação. Quando ele foi para o Infantil 4, a escola que ele estudava, que era uma escola pública, me chamou, né, a diretora super minha amiga hoje, e falou para mim que ele precisava fazer um acompanhamento porque ela tinha suspeitas que ele não estaria desenvolvendo. Mas era assim, ele falava, ele sim, lia... ele sempre foi acima da média. Se comunicava assim, bem sim. e tal. Andou cedo, falou cedo, mas ele tinha comportamentos que não eram iguais de outras crianças, né, para a idade. Não gostar de barulho, não se relacionava bem com as outras crianças da mesma idade. E aí eu levei ele, né, para começar um acompanhamento e aí a gente descobriu que ele estava dentro do espectro autista. E aí novamente eu parei de trabalhar para ficar com ele. Essa investigação dele durou mais ou menos uns 10 meses. Porque necessita esse acompanhamento, né? Sim. É necessário, principalmente na fase mais tenra da criança, quanto menor, assim, precisa do apoio ali constante, não é? Por mais que se comunique, que tem alguns que não conseguem, né, dependendo do grau, grau, né, que chama, se eu falar alguma coisa errada, me corrige, porque dependendo do grau e tal, mas é preciso, assim, não é uma coisa assim, porque eu quero, não, é uma necessidade. É uma necessidade, às vezes as pessoas não entendem, mas dependendo da necessidade de suporte da criança, ela vai fazer atendimento a semana inteira, como que você dá conta de trabalhar e levar em todas as atividades. Tem criança que faz 20 horas semanais de terapia e outras fazem mais. Vai depender de cada caso, né? No caso do meu filho, na época ainda não tinha essa questão de carga horária, né? O ABA estava muito engatinhando. Hoje, o que é o ABA? O ABA é uma metodologia de acompanhamento, né? Para você desenvolver as habilidades da criança que vai está dentro do diferenciando espectro. E colocando uma coisa específica para cada caso. Porque a gente tem dentro do autismo o quebra-cabeça. Por quê? Porque cada criança vai ter uma necessidade diferente da outra. Ai, que legal. Isso assim, legal assim, é interessante, né? Porque um vai ser verbal, o outro é não verbal. Um consegue olhar nos olhos, outro não. Então, tudo isso é trabalhado, né? De acordo com o desenvolvimento e a habilidade que a criança ou adolescente ele tenha. A gente já tem alguns comentários aqui, já estou sendo cobrada aqui de comentários. Beatriz Salles, minha filha. Tainá, Maria Aparecida, deixa eu ver quem mais está assistindo. Érica Santos. Jaqueline Duarte. Porque o microfone é uma mãe que você devia trazer aqui. Ela é militante, ela defende a bandeira, o filho dela também. Vamos agendar, a gente está aberto tem outras pessoas aqui, depois eu vou ler novamente todos. Mais uma vez, obrigada pela audiência de vocês.
E aí, né? A gente traz as pessoas, tá? O pessoal pode sugerir, eu tenho trazido pessoal, traz fulano é legal aqui para falar de todos os assuntos, principalmente desses informativos e da ótica das pessoas que estão dentro da situação, porque ou que são especialistas na situação, a gente, porque são duas coisas, né? Tem a parte do especialista e da pessoa que está dentro que vive, né? que sabe qual é a dificuldade. Então isso é uma coisa que a gente tem aberto o canal aqui e é para isso mesmo. A gente estava na questão verbal, no verbal, quebra-cabeça. Isso. E aí, né, de acordo com no momento, ele fazia muitas atividades, né? Ele tinha que passar no psicólogo, ele passava no TO, ele fazia muitos acompanhamentos além do neuro e do psiquiatra. TO, para quem não sabe, é terapia ocupacional, Isso. tá, gente? É que eu só tento ser didática, né? Isso. E aí, eu parei de trabalhar para dedicar ao meu filho. Só que a gente que trabalhar uma vida inteira não consegue ficar em casa. No começo é gostoso, é legal, mas depois vai passando o tempo, né, e você não consegue, porque você está acostumado naquela rotina. Eu nunca trabalhei na cidade. Agora, enquanto conselheira, é a primeira vez que eu trabalho dentro da cidade mesmo. Então, eu sempre trabalhei em Santos, em Bertioga, em outros lugares. Então a rotina ela é mais extensa ainda, né? E eu acho que é uma expansão da gente, né? Tipo, eu tenho alguns trabalhos que eu faço em Cubatão, assim, essa coisa é ruim, às vezes o ônibus está lotado, demora, tem todas, mas é outra parte, é da gente estar sociável, inserido, mesmo que não converse com ninguém, que é difícil no meu caso, isso que eu acabo fazendo amizade do ônibus, mas é essa coisa da gente se sentir viva, Sim, né? Sim, e aí você passa a ficar só em casa, né? Não que eu não gosto de cuidar de casa, eu gosto também, mas só fazer isso, tipo, não me completava. Só que também eu tinha que tentar adequar um trabalho com os horários que eu tinha, né, já dele, né, os atendimentos dele. E aí um dia eu passando na rua, né, vi a placa, né, em 2015, que estava abertas as inscrições para o Conselho Tutelar. Aí eu olhei e falei, gente, eu posso fazer isso. Olha, gente, que legal, assim. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, né? Vamos explicar o que é o Conselho Tutelar. Pedir para a Michele começar explicando o que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque este tipo de entendimento do que é o ECA e do Conselho e da função desses dois na sociedade, o entendimento da importância acaba dando um monte de M, né? Porque assim, as pessoas não entendem o que é, não procuram saber o que é, e a importância disso na sociedade acaba ficando de lado. Então, o que é o ECA? Então, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma lei relativamente nova, promulgada em 90, né? Logo após ali a Constituição Federal. E ela fez o quê? Ela trouxe a criança e o adolescente para ser sujeito de direitos, né? Porque anteriormente eles não tinham os direitos garantidos, né, dentro da lei mesmo, né? Existia lá uma previsão, mas não era algo que ficava muito interpretativo, né? Então, assim, o direito à saúde, mas de que forma? Né, oferecer, de repente, só um clínico geral, estou oferecendo saúde. E não é isso que o Estatuto traz, né? Ele traz todas as áreas, né? Saúde, lazer, esporte, educação, moradia. E às vezes a garantia até tipo assim, você tem direito à educação, mas que educação? Se ela é pública, ela é integral, ela é integrada, ela sabe, ela é inclusiva, ela não é, como é que é, né? Porque quando se tornou lei, gente, a diferença é que se é lei, você pode cobrar que aquela lei funcione, que essa lei passe realmente a ser um direito. Se não for lei, antes de ser lei, você não tinha que cobrar. Tanto que a gente teve, até no Brasil, períodos anteriores ao ECA, que era comum e normal crianças trabalharem em estabelecimentos comerciais e tal. E quando o ECA veio dizendo que o direito da criança é a educação, é uma infância com brincadeira, com lazer, uma alimentação saudável, tudo isso para que a criança tenha que entra justamente no parágrafo do direito à infância. Sim. Que a infância ela tem que ser protegida de tudo isso. A função da sociedade
inclui os pais também, né? Mas da sociedade é proteger as crianças, né? Sim, Então aí, dever da família, né? da sociedade e do Estado. Então Todos nós estamos dentro dessa garantia, né? Não é só o Estado ou o Conselho Tutelar. Os pais, em primeiro lugar, né? A família como um todo e toda a sociedade. Eu, você, todos nós. E aí fica aquela coisa, assim, foi feita a lei, tá legal, a lei foi aprovada, mas como que vai executar essa lei? Quem vai fiscalizar a execução dessa lei? Quem vai realizar esse trabalho de verificar e de auxiliar para que essa lei de proteção e dos direitos da criança, garantidos nessa lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, como isso vai ser feito? Aí entra os conselhos tutelares. Isso, que eles nasceram junto com o Estatuto, Sim, né? eles são previstos lá, né? Quem é mais velho, né, que nos acompanha, deve lembrar do comissariado de menores, né? Tinha o juizado e o comissário de menores, Isso, né? que o juiz, né, designava os comissários e eles tinham um trabalho na contramão do que é o nosso hoje. E as pessoas Porque era disciplinatório, não era nem Isso. educativo. E as pessoas ainda hoje, elas confundem, elas acham que o conselho ele vai atuar como um comissariado de menor, e não é isso, né? O conselho ele vem na contramão, ele vem para zelar pela garantia do direito das crianças e dos adolescentes, para que eles sejam cumpridos, né? Assim, não é incomum a gente no conselho ou fora dele, né? Porque as pessoas acabam conhecendo a gente e para na rua, no mercado, e fala, dá um susto no meu filho, mas não dá para você dar uma chamada nele. Mas você fala assim, mas dá eu sou conselheira tutelar, né? eu não e sou. Aí você tem que explicar para a pessoa. Eu não sou do Dia das Bruxas. Não você tem que explicar para a pessoa que não é isso, né? A gente pode sim orientar esse adolescente. Normalmente é adolescente, né? A gente pode sim orientar o adolescente, mas não vai ser numa via de punibilidade, né? Vai ser numa via educativa, né? Para que ele entenda que sem estudo a gente não chega em lugar nenhum. Esse lance do susto eu já fiz com pais. Que na época receberam meu filho menor em casa para dormir, ele não me avisou, ninguém me avisou, aquele desespero, fica atrás, vou atrás, vou atrás, vou atrás. Quando achei, 7 horas da manhã, fui com a viatura da polícia e falei para a mãe do menino, mas ele falou que tinha falado com você. Eu falei, então, mas você tinha que ter me ligado e confirmado comigo, porque ele é menor. Aí o policial, eu falei, o senhor pode explicar para ela? Aí foi o susto. Ele falou, a senhora não pode receber menor na sua casa sem autorização dos pais e tal. Ela, não sabia, então foi um susto. Então, ainda hoje há muita distorção, né? As pessoas têm hoje acesso à tecnologia, mas elas não usam com um fim didático, muitas vezes, né? Infelizmente. E aí elas cometem, às vezes, erros que elas poderiam ter consultado no Google e elas teriam a resposta para aquilo. Então, assim, muita gente não entende a lei ou interpreta ela do modo que ela entende. É que o pessoal acha que lei é chato. E lei é necessário, gente. Conhecimento das leis é muito importante, das mínimas, das básicas, das que fazem nosso viver social, é muito importante. Comecem, eu sempre dou essa dica, assim, vamos verificar, porque sempre tem muito para aprender, a gente não vai ser advogado, e até os advogados têm suas áreas específicas para poder, porque são muitas leis e tal, então... Mas dá pra gente ter uma base. Eu costumo brincar que advogado é igual médico, né? Sim, tem sua especialidade. Ele faz a faculdade e depois ele vai se especializar. Ele vai entender o que é o certo e o errado. Mas às vezes você precisa de um especialista. Mas então voltando... você vai ter... cada um tem. Áreas. Voltando ao conselho, como é formado o conselho? Então, aí tem que ter o conselho é que vai fazer esse trabalho, né? O conselho, ele é mantido, a estrutura física, o pagamento dos funcionários pelas prefeituras. Sim, sim. Ele é ligado administrativamente à prefeitura. A prefeitura e ele da tem localidade. Autonomia nas decisões. Ele não precisa de aval de prefeito ou de vereadores, ele é independente. Ele é só a parte financeira, que ele também já recebe. Carga horária, né? Já recebe aporte federal para ajudar a manter essas coisas. Carga horária, isso tudo vai estar previsto na lei municipal. E administrado. Então a parte administrativa é da prefeitura. Isso. E o conselheiro, ele é eleito. Ele é eleito. Por quantos anos? Na verdade, ele é escolhido, né? O estatuto, ele coloca que o
os membros do Conselho Tutelar, eles serão escolhidos pela população local. É que aí as pessoas acabam fazendo uma analogia com a eleição. Não, é que a palavra eleição, ela tem um significado de escolha também. Isso. Só que a gente usa pouco. E aí, de 4 em 4 anos, né? Inclusive, o ano passado nós tivemos um processo de escolha, onde foram eleitos os 10 conselheiros que irão atuar durante 4 anos. E foram escolhidos no ano passado e a gente tomou posse esse ano, no dia 10 de janeiro. São 10 no Guarujá todo. São 10 no Guarujá todo. 5 para cada região. 5 de Carvalho e 5 São 2 em Guarujá. regiões divididas. Isso. Tá. Esse não... Isso, esses são os eleitos do Guarujá. Esse número Que é é... a conselheira Selma de Verde, eu, conselheiro Marcelo Garrido, Camila Mendes e Cátia Anselmo. Esse é o colegiado que eu trabalho. Essa quantidade é suficiente? Não. E como é que... Não, Porque não assim, é. gente, a gente está falando, o Conselho Tutelar abrange muitas coisas. Por exemplo, tem uma escola, se a criança está faltando muito, se foi detectado que ela está com possibilidade de ter sofrido ou sofrer violência, se ela tiver até com dificuldades financeiras ou de higiene, qualquer coisa, o conselho pode ser, se estiver sendo negado qualquer direito para aquela criança, ou se suspeitar de qualquer coisa, o certo é acionar o conselho. Então, aí a gente fala assim, cara, é muita criança e muito... Quantos são hoje? Quantos tem só na tua região lá? Quantos... O quê? Que Quantos... número de ficha que nós Não, estamos? qual a quantidade de criança e adolescente que tem hoje no Guarujá? Que, não é pretensiosamente, né? Tipo, sei lá, quantos são jovens e adolescentes de hoje aqui no Guarujá? Ai, são muitos. Não Não tenho Vou entrar esse no IBGE dado. aqui e vou ver, porque agora eu Não fiquei curiosa. tenho Porque mesmo. assim, a última vez que eu vi, dava uma média de mais de 12 mil crianças para cada conselheiro. Se a gente fosse dividir assim, era muita... É que assim, né? O conselheiro não vai atuar com todas as crianças, né? Não, mas que podem precisar. Mas- Que tipo, é igual quando você fala quantos leitos de hospital tem. Não quer dizer que aqueles leitos Sim, vão ser sim. todos ocupados ao mesmo tempo, mas você tem que ter uma média de leitos hospitalares compatíveis com a população. Então, E o conselho também o tem que ser... Conanda, né, ele delibera que a cada 100 mil habitantes. Ah, então tem essa um conta, isso que eu conselheiro. estava tentando... É habitantes. Na verdade, eles não fazem por criança. Por faixa etária. É, Deveria ser, tem o IBGE fresco agora, né? Acho que poderiam atualizar isso. Habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Nós estamos mais ou menos com 350 mil habitantes, então nós teríamos que estar indo para um terceiro conselho tutelar. Com mais 5, então. Com mais 5. Com mais 5 membros. É difícil, porque fica complicado. Mas eu falo assim, eu acho que aí tem que, se não tiver ajustado na lei, eu vou até mandar uns e-mails já, eu já fico planejando coisas que... Porque assim, tem lugares que tem menos crianças e adolescentes. E tem lugares que tem mais, dependendo da população, né? Tipo, e até do que nasceu naquela região, naquela cidade. Então, não é igual para todo mundo. Tem cidades como Santos, são umas cidades mais envelhecidas, em que a faixa etária adulta e de idosos é muito maior do que em outras regiões. Então, adaptar isso à necessidade do conselho, ser colocado conselheiros conforme a média de faixa Então, etária. na verdade, não. Na verdade, a gente tem que ter políticas públicas para evitar que as situações aconteçam e precisem do conselho. Não, também, mas... Esse é o caminho mais O correto. conselho, ele faz políticas públicas? Não, o conselho não formula. Então, ele é o Não, pronto-socorro, ele não vamos é. dizer assim. Ele não formula. É por isso que eu estou insistindo no leito, assim. Porque as políticas públicas, elas têm que existir, o conselho pode até, em âmbito geral, cobrar, participar, sugerir Sim, e tal, sim. mas não executa. Não Então- executa. Por isso que, sim, tem que ser adequado, com certeza. Né? A gente precisa pensar isso para os próximos anos, de uma adequação de você ter, pelo menos de acordo com a resolução do Conanda, 3 conselhos na cidade. Mas criar mais conselhos para atender não é a via. Né? Porque a melhor via é não precisar do conselho. Por quê? Porque o conselho é quando todos os recursos foram esgotados e a pessoa não conseguiu acessar o direito. Entendeu? Então, assim, numa via
na via correta, eu bato na porta, no exemplo da saúde, a saúde me atendeu. Então, eu não vou precisar acionar mas o conselho. é o mesmo pensamento sim, da saúde básica, da saúde da família. Quando você cuida lá da base, não chega a ficar tudo doente. Quando eu bato lá naquela porta que é aberta e eles me negam o direito, aí eu vou precisar do conselho. Salvo em alguns outros casos, né? Que aí são casos mais graves, uma questão mais pontual que há uma necessidade de atuação. E aí vocês atuam por 4 anos, cada mandato, né? A eleição, ela é, que a gente chama de eleição, mas que na verdade ela é igual, inclusive usa a mesma urna eletrônica, né? Esse ano, o ano passado, né, usou a mesma urna. É o mesmo sistema de voto e tal. Não é um voto obrigatório, então vocês têm que sair conversando com as pessoas, mostrando a importância. Por quê, gente? Como não é um voto obrigatório, as pessoas acham que não faz diferença se elas forem votar. E aí eu vejo um problema muito grave aí, Michele, muito grave, porque corre-se o risco de entrar pessoas que não entendam o papel do conselheiro. Corre-se o risco de entrar pessoas que estejam indo só pelo salário, que não entendam como é difícil a função de vocês, o dia a dia, a importância e a relevância de vocês, porque vocês acabam sendo o pronto-socorro, como eu falei aqui, o apaga-fogo, negócio e tal. E não é fácil. Eu sei porque eu já acompanhei. Eu moro aqui na Rua do Conselho Tutelar. Tenho vários amigos e algumas vezes já fui chamada para auxiliar em alguns atendimentos, porque tem atendimentos que são muito duros, muito difíceis. E depois a gente vai entrar nessa questão. Mas assim, é tão importante, seria, né, que as pessoas participassem mais da eleição do conselho. Sim, com certeza. Né, que as pessoas se empenhassem em conhecer, né, os candidatos minimamente, né, saber o trabalho que cada um faz, né, e independente de quem ela vai escolher, ir votar, né, porque você vê numa cidade com 350 mil habitantes, na última processo de escolha, chegou a 30 mil. Né, pessoas indo lá escolher. Então, assim... Isso porque é um esforço de cada um, no sentido de fazer a sua campanha e tal. É individual, né? Assim, não pode montar chapa, nem grupo. Então, o que a gente não faz? Tem partido, não tem dinheiro para campanha. Não. Vamos deixar claro aqui. A gente vai batendo de porta em porta. Que nem em 2015, quando eu me coloquei à disposição, né, por conta do meu filho, né? O que me levou a estar no conselho hoje é porque eu encontrei muitas dificuldades em acessar os direitos dele e eu imaginei que outras mães com certeza teriam muito mais dificuldades, porque se eu tinha uma condição de ter uma internet em casa e pesquisar, se eu sabia ler, escrever, né, e tinha essa dificuldade toda. Imagina uma mãe que não sabe ler e escrever, que não tem uma internet em casa, né? Então, assim, é muito difícil. E aí a pessoa fica muito cansada, né? Porque se você não sabe o caminho correto, qualquer caminho é o caminho. Então, se ela pergunta para a vizinha e a vizinha falar que é ali, ela vai ali. Aí ali não é no outro lugar, é no outro. Então, isso é muito desgastante. Essa falta de informação, ela leva a ter aquele intermediário que às vezes é o líder do bairro, né, como chama o líder da comunidade ali, que ajuda a intermediar, e às vezes é só aquela pessoa que vai até ajudar, mas... Tem muita boa vontade, mas não tem o conhecimento. E a pessoa às vezes também não teria necessidade de recorrer se ela tivesse a informação correta. Ela já iria no órgão direto, ela já iria ver os direitos, então... Não, é que às vezes a pessoa tem muita boa vontade em ajudar, ela quer ajudar, mas ela também não sabe o caminho, né? E aí ela, de repente, dá ali a opinião dela, indica, e aí não é. Só que quando você está passando por um processo que já é desgastante, né? Porque você receber um laudo de um filho não é um processo tão simples. Parece, mas não é. Ele tem todo um desgaste físico, emocional. E hoje está tendo apoio para os pais aqui? Psicológico?
Algumas instituições têm, né? Rodas de conversa, apoio psicológico, mas Porque é ainda importante também, o cuidador tem que estar, tem que cuidar de tem que quem receber cuida. um apoio, Tem que né? cuidar de quem cuida, senão as pessoas ficam esgotadas, né? Porque normalmente essas mães, elas são mães sozinhas, né? Porque ou ela não está com um companheiro, ou no meio do processo o companheiro foi embora. Assim, a gente já conversou aqui outro dia sobre isso, assim, que tem muitos homens que, quando separam das mulheres, muitos, não todos, gente, não todos, existem, eu tenho amigos, já falei aqui, repito, que são pais solteiros, desde que a criança estava na barriga, e foram excelentes pais a vida toda, entendeu? Assim, não são todos, mas em geral, acontece muito isso, né? De o homem separar e esquecer a criança, como se não fosse mais pai. E fica a dica para vocês, sejam pais na integralidade. Cara, vai ser muito gostoso o retorno que vocês vão ter. Garanto, cedo ou tarde, é uma coisa emocional mesmo. Assim, eu sei porque eu já acompanhei, tem, é muito legal. E separou, não tem problema. O filho e ou a filha continua sendo seu, segue junto ali, tenta manter contato, que é bacana e é importante para a criança, porque Sim, pro tudo tem que ser pensado, desenvolvimento, né? o centro da questão é pensar no bem da criança. Isso assim, vou também aqui, como eu falo, a Claudinha, eu falo pra caramba, fazer um parênteses numa questão que aconteceu até aqui perto de casa esses dias, de estar pessoas brigando na frente de criança, casal brigando alto, gritando. E eu aqui de casa quase chorando, já assim, tipo, pelo amor de Deus, tira a criança daí. Não precisa criar trauma para a criança, né, Michele? Se pode evitar, na hora pensa, olha para o lado, tem uma criança perto, para aquilo ali, engole aquilo ali, dá um jeito de tirar a criança, depois quebra o pau, aí é adulto, aí não tem problema. Mas se tiver uma criança, evita, Tem porque situações que a criança criam não tem que traumas passar, né? desnecessários para a criança, né? Cria trauma e às vezes pode ser que até que não crie um trauma, mas o que que ela vai é, entender, né, de agir em sociedade? Porque quando a criança é pequena, a primeira comunidade que ela convive são os pais, né? E a criança vai copiando, ela vai Exatamente, repetindo. ela vai ser o reflexo daquilo que ela absorveu, salvo em algumas exceções que a gente sabe que existem, né? Mas No geral, normalmente no geral, ela vai copiar, vamos dizer assim, ser condicionada pelos pais, né? E aí, em 2015, quando eu estava falando, eu me coloquei à disposição por conta disso e eu não tinha dinheiro nenhum para fazer campanha. Eu estava desempregada, né, em casa. Então, eu fazia trufa, a gente vendia, fazia os panfletos, fazia campanha a pé, saía da minha casa no Santa Rosa, ia até a Enseada, onde minha mãe mora, para ir conversar com os amigos, porque no processo do conselho é isso. Você vai falar com as pessoas que você conhece primeiramente e aí isso vai se expandindo, porque são essas pessoas que vão nos ajudar. Me falaram que tem pergunta na live aqui, minha produção. Estou tentando achar a pergunta. Cadê? Dificuldade. Eu vou achar. Sabe me falar, Fred, qual é? Tá, daqui a pouco eu olho. Mas é isso. E assim, dentro. Aí você foi eleita e tal, e aí tem esse atendimento. Como foi no começo, assim? Qual a diferença depois de tantos anos, né? Os seus primeiros dias, Nossa, assim. eu estava separando as fotos, eu estava lembrando. Né? Nos primeiros dias, durante 30 dias, eu tinha vontade de exonerar. Quem vai pelo salário não fica. Não fica. Porque o salário não é tudo isso para o tamanho da responsabilidade do desgaste, E o principalmente peso, né? emocional. Às vezes Sim, aparecem casos pesadíssimos, gente. Eu sei, como eu falei, eu já acompanhei alguns assim, que você volta com uma carga assim de você, principalmente quando a pessoa tem uma predisposição de querer consertar o mundo, né? De querer ser carpinteiro do universo, né? Aí você fala, o que que eu vou poder fazer? Eu não vou poder fazer nada, eu só posso encaminhar, eu só posso... E não dá para trazer todo mundo para casa, não dá... sabe? Tipo, fica No muito... primeiro ano eu nem dormia. Fica muito complicado. E tem situações que vocês acabam se envolvendo com questões que são mais pesadas, assim, né?
de risco mesmo, vamos Sim. dizer assim, né? E é bem complicado, né? Muito. Assim, Muito, muito, muito. Mas aí eu fui pensando, né? Falei assim, se Deus me colocou aqui, eu tem uma missão. tenho uma missão. Bora né? embora. Vamos. E aí eu fui, né? Assim, lógico que as conselheiras na época eram só mulheres, né? As conselheiras que trabalhavam comigo, elas me ajudaram muito, né? Elas já tinham muita experiência, né? E isso fez toda a diferença, né? O apoio ali, né? Você vai aprendendo com o outro, né? E você vai buscando também conhecimento. Então, quando eu entrei, eu tinha uma visão, né? Eu tinha a mesma visão que muitas pessoas têm, que o conselheiro vai sair, né? Vai entrar na viatura, vai pegar as crianças que estão na rua, e que não é dessa forma, né? Não é assim que funciona. E isso eu fui aprendendo conforme eu fui trabalhando, né? E fui fazendo formações, né? Fui em diversas formações aqui, fora, né? Em São Paulo, fora. Isso é muito importante, né? O Aí aprendizado eu fui que fazer vai... faculdade, que eu não tinha, né? Então, me graduei. Você se formou o quê? Eu sou socióloga, né? E hoje estudante de Nossa direito. Betinha. E hoje estudante de direito. Muito bem. A gente, quando fala de caso pesado, eu peguei um caso que me pediram ajuda, assim, aqui, que tinham recebido uma denúncia que tinham 3 crianças que estavam abandonadas e tal. E era durante a pandemia. E realmente, a mãe, que era mãe solo, tinha morrido. Durante a pandemia, as crianças realmente estavam sozinhas, porque não tinham parentes aqui, gente. Então, tipo, aí você fala, o pessoal, o conselho fez, acionou as coisas todas, vai tentar localizar parentes, o parente mais próximo era um irmão maior de idade de São Paulo, que aí traz para cá para ver como é que faz. Então, tipo assim, gente, acontece, não só tem violência sexual, violência verbal, violência física, maus tratos, falta de condição financeira, que às vezes tem criança que estão em condição desumana de falta de alimentação, de higiene, de água, de tudo, sabe? E aí fica aquela coisa complicada, tipo, tem gente que fala, mas não cuida da criança, não dá um banho, você vai na casa da pessoa, ela não tem água. Ela vai dar banho com o quê? Pobreza não tira filho de ninguém, né? Então, Assim, mas... Se a pessoa está passando por uma questão de uma dificuldade alimentar, e isso chega, né, no conselho, a gente vai encaminhar ela para os serviços que vão atender. De assistência social, para que elas sejam atendidas. Para que ela consiga fazer... E por um tempo, para sair cuidados. daquilo ali, para melhorar, como tem centenas de milhares de famílias no Brasil inteiro que tinham uma condição subhumana e que com as coisas, com aquele atendimento, agora você consegue comer minimamente, você vai, ou quando chegou água na casa da pessoa, quando chegou luz na casa da pessoa, sabe? Gente, assim, de verdade, eu já peguei casas aqui que as pessoas não tinham banheiro. Faziam as necessidades em sacolinhas. Então, assim, não é... Existe uma necessidade numa ponta que às vezes você não conhece, não está no teu dia a dia, você não vê, mas existe. Existe. É uma realidade que as pessoas não têm noção da complexidade. Eu mesma não tinha noção, porque a gente se espelha no nosso meio, né? Você se espelha no seu meio. Então, assim, eu tive uma infância protegida, né? Que nem eu falei, meu pai trabalhava muito, então eu tinha banheiro. Seu pai é o verdadeiro pai do Cris, né? A tua mãe falava, meu marido tem 2 empregos. E alimentação, lógico, né? Não vai ser todo dia que você vai comer, né? Carne, nada disso, mas você vai comer. Né? Você vai comer ali um arroz, feijão, um ovo. As 3 refeições, né? Você vai né? fazer todas as refeições. Você vai tomar o café da tarde, né? Você vai chegar em casa, você tem uma cama para deitar, limpa, né? E às vezes você não tem noção. Eu não tinha noção de quanta pobreza, mas pobreza mesmo, real, a gente tinha ainda, né? Então, assim, eu falo que eu era uma pessoa antes do conselho. Hoje eu sou outra pessoa. Não, que eu digo assim, a gente vê documentário, ou lugares longe e né? tal, você acha que aqui na sua cidade não tem, mas tem.
tem necessidades e casos extremos, e aí é que entram os serviços sociais, entram assistentes sociais. Hoje o Conselho está tendo assistente social de plantão, ou que atenda constantemente, psicólogo ou não? Não, na sede não. Né? Quando há Vocês fazem encaminhamento? a gente encaminha. Se for uma demanda urgente, urgentíssima, a gente liga no serviço Eu e ela é atendida. eu sugeri já tem uns anos que fizessem as prefeituras, sugeri até em Brasília, isso num fórum de educação juvenil, que as prefeituras fizessem convênios com as faculdades de psicologia, com os cursos, né, de psicologia e assistência social, para fazerem os estágios nestes órgãos, nos conselhos tutelares, nas delegacias de mulheres, para ter ao menos um estagiário ali, porque às vezes a pessoa precisa de uma ajuda para preencher uma ficha, para ter uma indicação que não é ali que ela vai passar a tarde inteira e não era o lugar que ela tinha que estar. Por exemplo, tem gente que vai no conselho quando teria que estar indo na casa do advogado, vamos dizer assim. Então, mas aí lá, né, nosso administrativo, ele direciona, né? Assim, não daria para ter um assistente social, um estagiário de serviço social e de psicologia no conselho, porque para que esse aluno, né, faça o estágio, ele precisa de um coordenador de estágio que esteja ali. Por isso é que precisa ser feito o convênio primeiro, ser realizado o convênio, planejar o convênio e realizar. Após isso, aí vai poder ser feito. Mas tem nos serviços, né? Tipo, no CRAS, no CREAS, eles têm estagiários, né, de serviço social. Psicologia eu não sei te dizer, mas serviço social... Mas é importante, né? Gente... Porque ao menos aquele direcionamentozinho, uma ajuda ali, eu acho que... E eu sei porque são cursos difíceis de achar estágio também. Eu tenho uma amiga minha que ficou 2 anos tentando estágio de serviço social e não conseguia achar lugar para estagiar. E uma profissão tão importante, tão necessária, tão... Eu falava, gente, que loucura! Foi muito difícil para conseguir. É porque ela precisa de um profissional que esteja para fazer o endosso e tal, né? E assim, mas a dinâmica, não pode fazer sozinho. Aqui achei uma pergunta. Quero saber famílias denunciadas. Espera aí, deixa eu pôr o óculos, gente, que a idade 5.4 não é brincadeira. Queria saber por que somente as famílias denunciadas são analisadas pelo conselho. Não deveria haver outros parâmetros, ou buscar a branquelou, vou precisar sair, tá, Gabi? Porque as famílias, deixa eu ver se eu entendo, são famílias denunciadas somente... Tá, vamos à pergunta. Ela quer saber por que somente as famílias denunciadas são analisadas pelo conselho. Eu acredito que sem haver uma denúncia, o conselho não é fiscal de outras famílias sem denúncia. Então, tipo, mesmo. Na prática é isso, assim, né? Como é que você vai avaliar? As pessoas perguntarem, mas tem um monte de criança em tal lugar. Gente, o conselho, ele funciona, ele vai atender a demanda a partir de que ela chegue. Então, se houve uma denúncia, a gente vai atuar, vai nos dirigir ao local para identificar se procede, precisa de encaminhamentos ou se não procede. E é uma coisa até prática, que vamos mudar assim, a situação, vamos fazer uma comparação com o vazamento de água. Tem um vazamento aqui na minha rua que a Sabesp nunca veio consertar. Se não for feita a denúncia, o aviso que está aquele vazamento ali, a Sabesp não tem fiscal 24 horas andando nas ruas olhando onde está vazamento. Então você tem que fazer a denúncia correta no canal correto e aí esperar que aquilo aconteça, que venha fazer a verificação. Então, não tem como os conselheiros ficar fiscalizando, vigiando todo mundo, colocar câmeras dentro das casas das pessoas. Não é esse o papel. Né? Assim, às vezes a pessoa fica muito nervosa ou com muita raiva quando o conselheiro bate lá e fala que houve uma denúncia, né? Mas ela tem que entender que se há uma denúncia, lógico, nem todas as denúncias são procedentes, né? Tem denúncias que são improcedentes. Mas é que, às vezes, essa denúncia, ela muda a vida totalmente da família, né? Porque eles têm uma noção de que o conselho vai punir as famílias. E a gente não está lá para punir ninguém. A gente está para ajudar a família para que ela consiga... criar os seus filhos e essa ajuda, né? Forma. Esse auxílio, ele vai desde a informação, da conversa, do diálogo, da questão financeira, como a gente já falou aqui, né? Dos auxílios sociais, às vezes auxílios de BPC, ou de outros auxílios que as pessoas às vezes têm direito e não sabem. Exatamente. E aí entra toda uma questão. Agora, eu acho importante
dizer assim, não é porque alguém fez uma denúncia que o denunciado virou criminoso, porque o conselho tutelar bateu. Primeiro que o conselho tutelar não é polícia. Não. Segundo que não Nem é investigador, não nem torna, delegado. não torna ninguém criminoso. Se eles detectam que existe uma necessidade de uma investigação criminal, eles vão passar para o órgão competente, que é a Polícia Civil, que é os órgãos que vão fazer as devidas investigações, né? No sentido vocês vão fazer uma verificação, Sim, não é isso? uma verificação. Você vai chegar na casa, vai verificar se a denúncia procede ou não. Normalmente essa família ela é notificada para comparecer no conselho, porque você não vai expor ali a denúncia, né, no meio da rua ou na frente de todas as pessoas que estiverem na casa, porque é uma coisa muito pessoal, né, muito íntima, né, independente se é verdade ou não, né, é uma coisa que é intimista, né, da pessoa. E aí ela vai até o conselho onde ela vai ser orientada, né? Normalmente, na grande maioria das vezes, 50% não é daquela forma que foi colocado, né? Sim. Às vezes acontece alguma questão, mas não é daquela forma, naquela dimensão. E aí a gente dá a informação correta para a família para que aquilo não aconteça de novo, porque querendo ou não é um desgaste também para a família. Como é o procedimento de denúncia de abuso sexual infantil, por exemplo? Qual é o procedimento básico de vocês? É claro que cada situação vai demandar uma coisa diferente, né, e tal, porque assim, eu estou te falando, eu fui em algumas coisas que, gente, realmente vocês acham que não existe, mas infelizmente acontece. Em que sentido? Vamos lá. Como é que vocês, tipo assim, receberam uma denúncia, chegou uma denúncia que está tendo violência sexual com uma criança de 6 anos no endereço tal. Qual é o procedimento? Naquela hora, Sim, aí é a polícia, né? é a polícia. Porque se está acontecendo um crime naquele momento, primeiro é a polícia. Tá, não, mas esse se já foi Ah, posterior, uma desconfiança, vamos sim. dizer. Ou indícios. Isso, um indício. E a pessoa denunciou, ela vai denunciar no conselho, ela pode denunciar por e-mail, né? Ou no Disque 100. Mas normalmente as pessoas ligam no telefone do plantão, né? Nos telefones da sede. E aí essa família vai ser notificada e vai ser encaminhada para um serviço que vai fazer um acompanhamento da criança. Porque não tem... Às vezes a criança faz um relato espontâneo. Você chegou no conselho e fala, olha, a minha mãe falou, meu pai falou que não era para falar, mas isso está acontecendo. E aí você tem que, né, agir ali naquele momento. Mas normalmente não é assim. É porque eu já vi casos de crianças que não falavam verbalmente o que tinham sofrido, mas que os desenhos das crianças Então, denunciavam evidentemente, assim, sem sombra de dúvida o que tinha rolado. Que, tipo, não tinha como uma criança desenhar determinadas situações, mas coisas. aí é um psicólogo que que vai então conseguir acessar. Aí vai para esse encaminhamento. Exatamente. E tal. Aí ele vai começar a ser acompanhado para que entenda se aconteceu ou não. Porque a gente tem muita queixa, assim, muita gente, não só de conselhos, né, em geral, porque aí também vai do profissional que está lá, mas de pronto-socorros ou de outros atendimentos públicos, de pessoas que estão numa tensão já da sua situação, né, porque a pessoa já chega lá fragilizada, pronto-socorro já está com dor, outra, a pessoa já está naquilo, então ela quer uma solução imediata e o funcionário que está lá do outro lado, a função dele, ele tem que fazer, ele tem que seguir aquele protocolo. Por falar em protocolo, ainda existe a tal da ficha amarela? Ficha amarela. De notificação? Isso. Olha, ela está sendo substituída. Por quê? Por qual? Por uma ficha mais atualizada, né? Porque o município ele criou uma comissão, né, de combate à violência, né? E que vai estabelecer uma ficha padrão para todos os serviços, né? Escola, porque a ficha amarela era só da saúde. Sim. Né? E para quem não entende o que é essa ficha amarela, explica aí, Gisele. É uma ficha de notificação, né? Porque na suspeita de maus tratos ou violência, todos os serviços eles têm que comunicar ao conselho tutelar. Eles têm que notificar, né? Eles têm que mandar essa notificação. E aí essa ficha ela era utilizada para isso, mas ela só era da saúde, né? E aí a educação e outros setores não tinham essa ficha. Então essa notificação acabava sendo
diferente para cada secretaria, e hoje ela vai ser uma só. A gente tem uma comissão intersetorial, né, e que eu faço parte também, e que está estudando. E vai ser tudo sistematizado? Está tudo sendo documentado digitalmente? Ou como é que está essa questão? Não vai ser ainda digitalmente. Vai ser manualmente. Que pena. Porque assim, os dados digital ele é bom. Porque fica o arquivo, né? Isso, mas e num dia que falta luz, não tem internet, então inicialmente, até para a gente ir verificando a funcionalidade da ficha, se ela é efetiva, ela vai ser física. E aí a gente já está estudando a possibilidade de fazer ela também. Uma coisa digital. não elimina a outra, né? Uma coisa não elimina a outra. Assim, dá para você fazer, tipo, carteira de vacinação. Você tem a virtual e tem a física. Você vacinou, você fica com o teu e fica registrado lá, que hoje está tendo uma informatização muito grande dos sistemas governamentais, tudo vem, já está bem amplo, né? Isso é bom, é bom. Qual foi o caso mais gratificante que você... Um deles, né? Que deve ter tido, né? Então, deve ter tido, senão você já tinha desistido, Michele. Sempre tem, né? O mais gratificante, assim, um dos mais que você teve, assim, que você lembra, você fala, nossa, naquele dia eu falei, obrigado, Deus, eu estou no lugar certo, na hora certa. Então, um dos casos que eu fiquei, assim, mais feliz, né? Realizada como profissional, foi um caso que eu descobri essa realização bem depois, né? Não foi imediata, né? Eu atendi, logo que eu entrei, eu fui atender uma situação na delegacia, né? E aí era um adolescente, ele devia ter 12, 13 anos, não mais que isso. E aí ele cometeu um ato infracional, e aí ele foi liberado. E aí, como não haviam localizado a família, naquela época a gente ainda ia na delegacia, né? Para essa questão de ato infracional. E aí eu fui levar ele em casa, né? Tinha acabado de entrar, e aí fui levar ele me deu um perdido quando chegou no morro, né? Eu falei assim, não, tia, pode deixar que daqui eu vou. Oi. Aí eu falei assim pra ele, não, tem que levar você na porta da sua casa, tem que falar com a sua mãe. Ele, não, você não vai falar com a minha mãe. Não, eu vou falar com a sua mãe. E aí eu me perdi, ele saiu correndo, me perdi, não conseguia nem voltar. E uma outra criança me ajudou, e aí eu não vi mais o menino, né? Porque no endereço do morro é mais difícil de você encontrar. Sim. E aí os anos se passaram, só que no carro, quando ele estava vindo, a gente estava indo para casa dele, eu fui conversando com ele. Tava eu, o motorista, né, que é o mesmo motorista nosso e de Vicente Carvalho também, de toda a vida, né, já tem uns... Só tem uma viatura? Não, são dois carros, né, são 2 carros. Mas é sempre o mesmo motorista, né, porque facilita no deslocamento, né? E aí a gente conversando e falando pra ele, nossa, você é um menino tão bonito, né? Por que você tá fazendo isso? Olha o que você tá fazendo com a sua mãe, poxa vida. Conversando com ele, né? Tipo, como se ele fosse meu filho, né? Dando uma bronca, né? Uma chamada, né? Mas mostrando pra ele que ele podia fazer outra coisa, né? E aí ele sumiu, aí passaram-se os anos, um dia eu tô numa festa e eu vi uma pessoa me olhando, né, olhando, já era um homem, né, assim, e nada, né, eu falei assim, gente, eu não lembro de onde eu conheço, não conheço, e passou, eu fui pro banheiro, e aí, quando eu tava na fila, né, ele veio com uma outra pessoa e falou, oi tia, lembra de mim? Lembra de mim? Eu falei, não. Pô, tia, a senhora não lembra de mim mesmo? Eu falei, não lembro. Aí eu falei assim, mas da onde que é? A senhora é do conselho, né? Eu falei assim, sou. Você não tá lembrado de mim? Eu falei, se você contar, às vezes, um pouco da situação, eu posso lembrar. São tantas emoções. Porque assim, é muita coisa. Às vezes a gente atende num dia 16 pessoas. Você não vai conseguir lembrar, mas a história você lembra, né? Aí ele falou, a senhora me pegou na delegacia. Aí a senhora levou pra casa e eu fugi. Eu falei, você é o menino que me deu uma fuga. Aí ele, Então, tia, sabe o que eu queria falar pra você? E ele maior que eu. Aquele dia eu fui pra casa
Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando em tudo que você e o... Ele chamou o motorista de alemão. E tudo que aquele alemão falou. E aí, toda vez que eu ia fazer um corre, eu lembrava. E aí eu não fui. E aí eu fui estudar. E agora eu prestei um concurso. Caraca. Falei, você prestou um concurso pra quê? Ele, pra polícia. Eu falei assim, sério? Ele falou, sério, eu quero ser policial. Eu falei assim, nossa, mas que bom, você passou no concurso? Aí ele falou assim, eu passei na prova, mas ainda tem, né, todas as classificações. Eu falei assim, nossa, fico muito feliz em saber, sua mãe deve estar, assim, muito feliz. Ele falou assim, tá, minha mãe tá muito feliz. Hoje eu tô trabalhando, eu trabalho como pedreiro, ajudante de pedreiro, eu tô estudando e fazendo academia para poder passar na parte física. Eu falei, o motorista tá aqui também. Aí ele foi lá agradecer. Aí falou assim pro motorista, olha, tio, aquelas palavras que o senhor me disse, entrou em mim. Aí ele falou, poxa, eu fico feliz. Ele falou, sabe por quê? Eu nunca tive um pai para me orientar. E o senhor foi a primeira pessoa que falou comigo e falou como se eu fosse seu filho. Aí abraçou. É importante que fala do coração e aí ouve, né? Diferente de dar só o esporro. É diferente. Porque, assim, o que a gente quer para eles, para todos eles, né? Todos nós que trabalhamos com crianças e adolescentes, o que a gente quer para eles é que eles sejam felizes e que se desenvolvam, né? Que eles tenham uma profissão, né? Que eles tenham saúde. Que tenham oportunidade do arrependimento assim, quando a gente fala de oportunidade de arrependimento, mesmo para os maiores de idade, não é dizer assim, não é um crime, vai deixar para lá, não é isso. É a pessoa pagar sua dívida e se recuperar, ter a chance de se recuperar, né, de se refazer. De ter um outro caminho, de mudar o rumo, né, da história, da própria história, né, tomar o leme da própria história e assim, ter acesso, né, acesso a um curso, acesso a um jovem aprendiz, porque todo mundo critica, eles estão assim hoje porque não pode trabalhar, mas pode trabalhar. Né? Com 14 anos, ele pode ser jovem aprendiz. Então, ele vai receber uma bolsa auxílio e ele vai ter um trabalho protegido. A gente entrevistou a Aline, né? O Freixo foi do camping, né? Ela até é doutoranda hoje e tal, começou ali no camping, coisa assim. E milhares de outros jovens, né? Que tem aquela coisa que aí ali aprende a disciplina, aprende É muito importante, porque ele vai fazer, muitas vezes, para as crianças, para os adolescentes, né? É aquilo que a família, às vezes, não tem oportunidade de fazer, porque um curso profissionalizante é caro para algumas famílias, é surreal. Você chegar numa escola profissionalizante e pagar 250, 350 E ali reais. tem a prática, né? Esses e outros projetos. Tem as fotos ali. Ali é onde que é aquela imagem? No camping. É no camping. Que desde que eu entrei no Conselho Tutelar, eu sempre sou convidada, eu e outros conselheiros, para participar e fazer palestra para eles, né? Então, de tempos em tempos... E lá é legal também que tem a parte não só teórica, né? Tem a parte prática e encaminhamentos e tal. Sim, é um programa na nossa cidade maravilhoso, que encaminha, né? E dá um rumo... Eu sou do tempo que tinha, antes do campo, era guardinha que chamava na prefeitura. E teve um menino que ele era guardinha do meu pai, trabalhava lá com meu pai na prefeitura. E depois de muitos anos a gente estava trabalhando no jornal junto, o Luiz Augusto. Depois a gente foi trabalhar no jornal e depois lá na ERP junto. Ele começou como guardinha. Você tem oportunidade, né? O jovem, ele quer isso. O adolescente, ele quer responsabilidade muitas vezes. Nem todos, né? Tá? Assim, ou ele não, ele requer. Ele requer, mas nem todos maioria querem. A maioria. Eu tô com um saindo da adolescência em casa agora e é difícil, assim. Eu já era diferente, mas cada pessoa é uma pessoa. Sim, não tem... E assim, a gente vê muito, né, a sociedade cobrando muito dos adolescentes como se eles não pudessem cometer nenhum erro. Né? Só que a gente também comete erros, né? Eles estão num processo de desenvolvimento, eles estão aprendendo. Né? Não estou falando que não tem que responsabilizar. Não, tem que responsabilizar sim.
mas eles têm que ter oportunidade. Sim, tem Né? que ser Eles têm que ofertado. ser. Inclusive de lazer, de tudo. A nossa cidade está muito carente disso, está muito deficitária de espaços públicos de lazer, de atividades para os jovens em massa. Tipo, tem um cursinho, tem uma aula de violão ali, atende quanto? 40 jovens. Tu tá entendendo? Tipo, é legal ter, mas se fosse para 400 jovens, se tivesse vaga, né? Para todo mundo que quisesse, era melhor, ou vai ser melhor, né? Se implantarem mais políticas públicas. A gente perguntou do melhor momento, você falou esse momento lindo, que a gente só não caiu no choro aqui, porque senão vai estragar minha maquiagem. Mentira, cadê? Mas, e pior momento, assim, se desse assim um momento que você olhou para os lados e, tipo... São muitos, mas um pior momento que eu passei foi, acho que em 2018, por aí, que eu recebi um chamado do hospital. E aí, porque a gente faz uma análise, né? Você vai perguntando, a pessoa vai respondendo, e eu não conseguia entender porque que a médica estava me chamando, se a família estava presente, né? E aí eu fui até lá, e aí quando eu cheguei lá era um bebê, né? 1 ano e pouco, mais ou menos. E a médica falou, olha, ele tá com politraumatismos, né? E aí ela contou, né, ali a história. Poli são muitos, né? Então eu tava com muitos traumas. Muitos, e em fases diferentes de consolidação, né? Então, tipo, era uma coisa que era recorrente. Mas se você olhasse para a criança, você não via um hematoma. Então, assim, né? A médica detectou os traumas ósseos. Não, porque fez uma tomografia, né? Ah, tá. Ele chegou num estado, eles foram investigando, que não evoluía. E aí ela foi para radiografar, né? E viu que tinha coisa errada e foi fazer a tomografia. Caraca. Fez a tomografia e aí ele foi para UTI. E assim, foi uma situação que me deixou muito chocada. Porque, quem assim, era que estava fazendo isso com a criança? O padrasto, né? Quando você ia sabendo as maiores informações da situação, cada hora chocava mais, né? E aí eu estava num momento na faculdade de marcadores de violência, né? Então eu perdi até o semestre, na verdade. Eu tive que refazer o semestre porque era algo que eu não conseguia estudar naquele momento. Ele veio a óbito. Nossa. Então, assim, foi o momento, acho que um dos momentos mais difíceis. Mas você sabe se o padrasto ao menos foi condenado? Porque tinha que ser, né? Acho que a impunidade deixa a gente mais... Né? Foi feito o boletim de ocorrência e foi feita a investigação. Mas eu acho que a questão não é a impunidade. Eu acho que é muito ainda moroso algumas situações. Que a impunidade traz uma sensação na gente de impotência, de não responsabilização das coisas. Nada vai ressuscitar essa criança. Não vai tirar os traumas de quem sofre traumas, violência e sobrevive. Não se elimina o fato, né? Mas, quando nada acontece, tipo assim, fica... Ou na pior das hipóteses, essa pessoa, não só desse caso, mas de outros casos, a pessoa está livre para cometer o mesmo crime novamente com outras vítimas, porque se for um sociopata, ele vai repetir. Mas aí algo bem mais... que não está na nossa alçada, mas tipo assim, tá fica... mas é isso que eu te falo, dá uma sensação de incompetência, tipo, o que eu posso fazer? Eu não sei também, gente, mas a gente coloca algumas coisas assim, porque tem que ser pensado enquanto sociedade. Tem que ser pensado ferramentas de detecção, ferramentas de apoio, ferramentas de chance de correção da pessoa que fez, tipo, ela tem o direito de se arrepender e se corrigir, beleza, mas ela tem que pagar pelo que ela fez e tal. Então, são muitas coisas assim, e que a gente tem que pensar, porque para quem está aqui fora, tipo, se você não fala, eu e as pessoas que estão vendo, a gente jamais imaginar que uma criança, porque isso é um assassinato, ela foi morta pelo padrasto com menos de 2 anos. Aí, por que não dá repercussão?
aí ninguém sabe, acha que não acontece. Mas como a gente falou aqui, acontece. E acontece coisa boa de uma criança, como ela já contou aqui também, de muitas que às vezes não estavam estudando porque na ignorância, no sentido dos pais acharem que o ensino não é necessário, que não é importante. Aí o diálogo, eu já acompanhei em vários casos a conversa, e aí a importância de uns sistemas como o Bolsa Família ou outros que incentivam financeiramente a família a colocar na escola, e aí faz diferença, faz diferença. É isso que é importante total, registrar. Né? Se total, for colocar. Eu sempre falo que a criança adolescente ele tem que ocupar o lugar que é dele, né? E o lugar dele é dentro da escola. Ele tem que estudar, né? Eles têm que entender que é importante, né? Porque uma vez eu assisti uma palestra sobre medidas socioeducativas, né? Para quem não sabe, relacionada com o ato infracional, quando o adolescente comete, né, um crime, muitas pessoas entendem que eles não são penalizados, né, mas eles recebem sim responsabilização de acordo com o estatuto e de acordo com o que foi cometido. E ela falava assim, que ela queria que o menino que ela atende tivesse a mesma oportunidade que o filho do CEO, né, de grandes empresas. Porque a gente sabe que dentro do nosso país isso ainda é distante, muito, né? Então, o que eu quero é que eles tenham a mesma oportunidade. A oportunidade de sonhar, entendeu? A oportunidade de fazer uma faculdade, se for da vontade deles, né? A oportunidade de se desenvolver, de se realizar naquilo que eles têm de melhor para fazer. Porque a gente tem talentos incríveis em todos os lugares. E são perdidos. A gente tem meninos, assim, que são de habilidades, assim, que se bem trabalhados, geniais, eles são gênios, né? E que às vezes a gente perde por não ter esse olhar ou por eles não terem essa oportunidade. Porque o que acontece que eu percebo hoje, né? Depois de 8 anos trabalhando, é que muitas vezes aquela criança ela é invisível. Ela só se torna visível quando ela dá trabalho. Ela é invisível. Então, assim, a mãe sai e deixa sozinha. Mas aí, coitada, né? Se a gente acionar, de repente ela vai ficar sem o filho, porque tem aquela visão de que vai ser uma penalização. E aí, quando esse menino... Só um adendo, só se retira em casos de risco extremos, mesmo, né? Então, não extremos, é assim. Situações extremas. E no último caso, né? No último caso. E aí, quando esse menino começa a dar trabalho, quando ele começa a, vamos dizer assim, perturbar os vizinhos, né? Ele quebrou meu varal, ele chutou meu portão, ele quebrou o vidro do carro, aí é denunciado. E aí ele consegue a atenção que ele queria. Exatamente. Só que quanto tempo demorou, né? Para que ele tivesse a atenção e o atendimento. Às vezes, se você tivesse feito lá atrás, quando ele tinha 1 ano, 2 anos, e que você já percebia que tinha alguma coisa que não estava correta no seu ponto de vista, né? Se aquela mãe tivesse orientação adequada e condição de dar aquele atendimento, porque se a gente for olhar assim, a gente fala, a criança requer atenção, carinho, conversa, diálogo, uma caminha limpa, roupa limpa, comida bem feitinha, comida saudável e tal. Aí o pai e a mãe, vamos considerar uma família de margarina, né? O pai e a mãe saem para trabalhar cedo e os dois pega transporte lotado e volta cansado. E aí tem que ter toda essa atenção, cuidar da casa, não sei quem, faz a marmita no dia seguinte, conversa com o filho, vê a lição do filho, vê se aconteceu alguma coisa na escola e aí dialoga sobre outros assuntos, outras dúvidas que os filhos possam estar tendo. Gente, não dá. Não dá nem tempo, né? É inviável. E a pessoa ainda, no caso da mulher, ela ainda vai ter que se arrumar, ela vai ter que estar sarada, ela vai ter que estar cheirosa, sabe? Alô. Tudo não dá, alô, né? Assim, o sarada fica pro momento, tudo não dá. Não, tô falando de cobranças, né? Sim. E fica tipo, não, mas você não tava ali. E normalmente a cobrança, a sobrecarga maior é na mulher. Cara, não né? Tem coisa que não assim, dá. A gente ainda tem, ainda hoje, muitos formatos, né? De que o marido fica sentado e a mulher tem que servir, mesmo trabalhando fora. O meu filho falou uma vez para mim, quando ele era pequeno, do Vitor, eu fui mãe solo também, desde que ele tinha 2 anos.
E teve época de eu trabalhar em 2 empregos. Eu trabalhava na UAB, na Rádio Câmara e fazia faculdade à noite. Então, 2 empregos, ele tinha babá e tal. Era Como se assim, fosse 3, né? Porque você é, vai estudar à noite. não tinha. Quando eu ia tentar conversar com ele, se ele com uns 4, 5 anos, sábado eu fazia bolo, fazia faxina, então era aquela coisa para ter Se aquele vira nos momentinho lá 30. com ele e tal. Já deixava a roupa da semana todo dia passada empilhada. Eu colocava já na ordem que eu ia usar, porque senão não dava tempo de nada. Aí ia tentar conversar com ele, aí eu apagava. Eu dormia. Aí eu falei, uma vez, você não vai falar com a mãe? Ele, mãe, eu vou falar com a senhora dorme. Aí que eu me toquei que eu estava exagerando demais, mas era Mas é necessário necessário. para que ele tivesse a escola que ele tinha na época, que era particular, para que ele, entendeu? Então, tipo, que era uma escola integral já para poder ter esse tempo. Então, Para poder é trabalhar. difícil, gente, não é fácil. A gente se cobra, a gente sabe que é necessário estar presente, ser presente, dialogar, conversar, olhar olho no olho, mas a gente também tem que entender que não. E toda essa estrutura que você tem que ter, como a gente já falou aqui, né? De alimentação, de higiene, de não sei o quê. Como você fez a comparação do filho de alguém que tem condição. Cara, é muito diferente, velho. Só quem já abriu uma geladeira de rico ou de Sabe classe o que média é. alta, sabe o que é aquele bando de Danone gritando pra você, aquele vários tipos de queijo, aquela coisa toda que o pobre, quando abre, a água tá gritando ali. Eu não digo Tá nem, entendendo? nem só em relação à alimentação. Se você vê o filho de alguém que tem muita condição financeira e que ele apronte, ele aprontou, Ah, né? Ele tá tão aprontou. rebeldinho, né? Nossa, fulano não dá no trabalho, né? Se é a mesma coisa com uma criança pobre, ele é tido como um criminoso. Às vezes é a mesma coisa, vamos lá, tacar a pedra. Eu não tô falando, né, de ações Aham. que né, necessitem de fato, não Aham. é isso. Mas eu digo que nós, enquanto sociedade, muitas vezes a gente responsabiliza o menor, E né? criminaliza o filho do O pobre. menor, né? Porque quando não tem condição é o menor. Quando tem uma certa condição é o adolescente. É uma criança, né? Entendeu? Então, assim, não dá para ter 2 pesos, né? Eles têm a mesma Mas idade. a lei não permite, só que na prática acontece. Não, a lei não permite. Para a lei, todos são iguais perante a lei. Todos são adolescentes, né? Ou crianças. Mas, assim, existe isso ainda muito enraizado na nossa Isso sociedade. reflexo. Não sei se você viu aquele vídeo do policial em Alphaville que passou vergonha porque ele foi tentar prender o cara rico lá e o cara liga pro secretário e ele xinga o policial todinho de tudo que é nome. Tá filmado, assim. Não vi. Ele esculacha, pode procurar assim, homem de Alphaville esculacha. Infelizmente, ele esculachou o policial fardado, ele xinga de tudo que é nome. Aí você vê o mesmo, se não fosse em Alphaville, se não fosse um cara rico, branco, qual era o tratamento? Qual seria a postura que Seria aquele igual. policial conseguiria ter? Porque o policial ali ficou também rendido na história. Então, legalmente, seria o mesmo tratamento para todos. Só que na prática, não Mas é. isso a gente precisa mudar. Trabalhar E a gente muito só nisso. muda como? Com a educação. Né? A educação transforma, a educação abre portas, né? A educação ela faz com que você saia de uma vida que você não tá mais, Indigna às vezes, né? sim, indigna, ou que você não faz mais sentido para você para alcançar outros lugares, né? Mas sem educação você não consegue. E aí, o que a gente vê muito é que o adolescente ele quer trabalhar, só que em contrapartida, se ele começa logo cedo, 12, 13 anos, a trabalhar, que não é permitido, né? Lá na frente ele quer abandonar a escola. Né? isso, E aí, sim. quando ele completa 18 anos, 19, e que ele vai construir uma família, ele sente falta daquele estudo. E os trabalhos mais pesados sobram para quem tem menos estudo. Exatamente. É proporcional. Pesado no sentido de força física e tal, Sim. né? Não que os outros Carga horária. não sejam desgastantes e tal. Mas quais são as demandas mais corriqueiras, assim, em termos de volume, sei lá? Pelo que eu vejo de fora, 80% é vaga em escola. A escola até deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, porque as pessoas, elas
buscavam um conselho não para vaga em escola, mas para transferência, né? Então, assim, o direito violado é a falta de vaga e não a transferência. Lógico, salvo em raras exceções. Porque tem aquela, na lei diz que a criança tem que ser matriculada na unidade mais próxima, né? Isso, justamente até pelo, alguém vai ter que levar essa criança e tal, tal, tal. Então, né, já está discriminado que a preferência ali, e em casos de não haver vaga, a criança tem o direito, a prefeitura ou o estado tem que oferecer o transporte seguro e tal, tal, tal. Blá, blá. E aí o conselho acaba tendo que intermediar isso na prática, né? Hoje menos, né? Hoje menos, mas durante muito tempo sim. Mas às vezes não é que é a vaga mais longe, né? Que assim, a criança foi no sistema, foi para uma escola e aí ela prefere a escola tal, que está no mesmo raio de distância, né? E aí não tem muito... Às vezes porque é uma estadual, outra é municipal, e Não, tem às vezes diferença. porque ela gosta mesmo, ela prefere aquela escola, que é um direito também da pessoa, né? Ela gosta daquela escola, ela entende que aquela escola é melhor, né? Ela já estudou ali, tem muito isso. Eu quero que meu filho estude aqui porque eu estudei aqui, fulano estudou aqui, ciclano... Não tem problema, né? Mas hoje a gente não consegue, salvo em algumas situações, interferir muito nesse porque eu quero, né? Porque é um sistema, geolocalização, então ele vai fazer ali o mapeamento, né, da distância, tudo direitinho. Mas, lógico, tem alguns casos que sim, que foi para muito longe, e aí mesmo que a mãe já foi lá no sistema, o sistema continuou mandando para um lugar longe, aí a gente consegue Porque fazer essa coisa essa do longe internet. também tem que ter a obrigatoriedade do transporte. Eu até vi uns ônibus novos, tem um mês e pouco mais ou menos que eu vi uns ônibus amarelo e preto, igualzinho daqueles filmes americanos. Eu vi circulando aqui na cidade, ali perto do Conceiçãozinha, né? Foi colocado aqui. Já faz um tempo que tem, né, no Conceiçãozinha, porque a escola no Conceiçãozinha não consegue atender, eu acho que toda a demanda do bairro, e aí as crianças vão de ônibus tá. E as que para são matriculados fora outra tem. unidade. E é importante, é uma garantia legal também, tanto quanto uniforme, merenda, entre outras coisinhas. Michele, eu sempre faço uma pergunta aqui, principalmente para a mulherada que vem, né? Tem que fazer a pergunta. Essa semana foi 4 não, né, Freixo? Você é candidata? Não sou candidata. Não sou. Porque tem muita gente que não é que faz carreira, né? Assim, eu acredito que muitos percebam na atuação de conselheiro, né? A necessidade, percebam algumas demandas, percebam algumas soluções que só o legislativo poderia propor enquanto projetos, enquanto leis e tal, e fala, não, vou atuar ali naquela área que eu vou fazer mais efeito até do que aqui. Porque se não tiver esse apoio todo e toda essa logística de base, vocês acabam enxugando gelo, como diz o outro, né? Vocês, igual o pessoal do pronto-socorro, que a gente está comparando desde o começo, né? Você fica ali naquela luta e, tipo, nossa, quando é que vai ter isso? Eu mesma, que não sou conselheira, mas questiono quando é que vai ter educação musical nas escolas, quando vai ter escola integral para todo mundo, porque isso tudo já diminuiria a demanda mais para frente, já Sim, ampliaria são políticas que melhoram, né? Ampliaria as oportunidades, né? Aí eu fiquei com uma dúvida lá atrás, agora, quando você falou que hoje a demanda não está, hoje não está mais essa coisa de vaga na escola, por quê? O que mudou? Foi só a não interferência ou não é mais um problema? Não, problema sempre tem. Mas é que hoje, né, essa questão ela é mais informatizada, né? Então, essa demanda ela deu uma caída. E o atendimento do conselho vai até que idade? Até 17 anos, 11 meses, 29 dias. Fez 18. Aí não é mais conselho que tem lá. Não é mais com a gente. Já passa a ser adulto, né? E aí a gente já não atende mais. Muita gente tem dúvida. Confunde com 21, né? Isso. Que é a maioridade. Mas e se ele for deficiente, continua? Não continua. Né? Ele vai ter outros órgãos que vão protegê-los, mas não vai ser o Conselho Tutelar que vai... Que vai ser por outra questão e não pela faixa etária. Exatamente, não vai ser... O Conselho, ele atua, né, criança e adolescente. 0 a 17,
11 meses e E o que 29 faz com dias. aquela galera que faz 50 anos e se acha adolescente ainda? Aí não é com a gente. É psicólogo. Tem uns quando a gente tá passeando de carro, a pessoa fala, leva ele, você acha criança ainda. Eu falo, oh, meu Deus, É não tão consigo. comum, precisava terapia em grupo, eu acho, pra essa galera. Não Assim. consigo, Eu aí não sofro dá. dessa síndrome de me achar criança em alguma. Gente, quando eu brinco com crianças, eu fico bem criança mesmo. Eu não tô nem. Olha, gente, deixa eu ver se eu consigo ver quem mais está aqui. Michele, você quer falar? Eu vou fazer as perguntas ainda para você, mas você... Maria das Graças. Ah, Maria das Graças. Ai, tanto tempo que eu não vejo. Renata Santos, Bruno Santos. Michele, conselheira top, a Renata falou. É a Renatinha Santos? É conselheira também. É. A Jaqueline disse, todos querem, porém alguns não têm oportunidades. A maioria das mães são mães solos e tem que se virar. Muitas vezes a criança ou adolescente fica em casa sozinho. Tem que ter mais política pública voltada para esses jovens. É isso mesmo, Jaqueline. E a gente aproveita sempre que é ano eleitoral, então estamos trazendo, não hoje, mas vamos trazer vários candidatos aqui também, pedindo para as pessoas escolherem bem, né? Vamos escolher bem, não só quando vai votar para conselheiro, votar melhor na próxima eleição normal, pensar e exercer a sua cidadania, porque se a gente É não um exercer direito, a né? cidadania, não tem como a sociedade mudar. Se a gente não mudar o nosso parâmetro da sociedade que a gente quer e batalhar por isso, não vai mudar nada. Ah, a Bárbara está assistindo, a Michelle é sensacional, a Bárbara é massoterapeuta. Sabia nem que tem um monte de gente. Nossa, a Bárbara foi uma pessoa assim que foi bárbara na minha vida em 2022. Assim, eu já conheço ela há anos. Eu indico os atendimentos dela Eu para tô para todo trazê-la aqui mundo. também. Eu trouxe a tia. E em 2022 minha filha teve um AVC, né? E aí a Bárbara foi uma pessoa assim que foi sensacional na recuperação Ah, dela. aqui é sua filha? Isso, é minha filha. Mas tá grandona. Aí ela Quantos- tava com 22. Olha. E com uma bebê de 7 meses. E eu já na pensando- época. E aí ela fez atendimento. Fez. E aí é quem? Esse é o meu filho. É que no ano de 2022, né, o meu filho iniciou o ano, ficou 40 dias internado, quase morreu. Com quem? Ninguém descobriu a causa, né, do problema dele. Ele teve um problema pulmonar. Ele teve como se fosse um nódulo no pulmão, mas era gelatinoso. Então eles colocaram um dreno. Ele ficou 28 dias com dreno. Colocaram um fino e depois foi um que era uma mangueirinha tipo de um canudo de vitamina, assim, grande. Ali naquela ocasião ele estava inclusive com dreno, né? E aí ele ficou 40 dias internado. Na época meu marido estava morando na Bahia, que ele estava resolvendo umas questões por lá. E aí eu continuei trabalhando, porque na época a gente não tinha, na previsão da lei municipal, o afastamento para casos de saúde dos filhos, né? Tipo, licença acompanhante, né? E aí foi um projeto de lei, né, da Câmara. Você sabe quem foi o autor? Foi o vereador Edilson Dias. E Muito porque a gente importante garantiu o isso. direito das outras crianças e você não poder garantir o direito do seu filho, De estar né? ali, De eu gente, estar ali com é ele. complicado, né? Então minha família me ajudava, né? Então ficava uma hora a madrinha, a minha mãe, e aí meu marido voltou, né? E aí ele ficava nos dias que eu estava trabalhando e nos dias que ele não estava trabalhando eu ficava com ele. Ele ficou 40 dias. Se não tivesse dado certo, ele ia perder 45% da capacidade pulmonar. Ele tomou 28 dias de antibiótico. E aí, no final do ano, no dia 17 de dezembro, minha filha chegou em casa, eu estava em casa, terminando de fazer uma faxina e ia comprar os presentes de Natal. Ela sentou na cama para colocar o tênis no guarda-roupa, né? E ela falou, ai, mãe, não tô me sentindo bem. E ela começou a passar mal. Eu achei que fosse crise de ansiedade, porque a gente tinha passado por um processo, né, meio complicado. E a gente tinha tido uma situação familiar que abalou todo mundo. E aí eu achei que era síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, sei lá, porque ela ria, chorava, eu não sabia reconhecer. E aí ela foi pro médico, né? Chegando no médico, eles entenderam também que poderia ser
uma síndrome de ansiedade, deram uma medicação. Ela ficou com confusão mental, rindo e chorando. Ficou. E não conseguia ficar em pé, assim, né? Ela ficava deitada. E aí meu marido levou ela para Santos, né? Quando ele levou lá para Santos, ela já tinha piorado. Então os olhos já não focava, né? Não ficava fixo. E aí quando ela chegou no hospital, o médico falou que poderia ser um AVC. Levou ela para fazer os exames, mas não apresentou lesão. E aí eu fui para lá, né? Que eu tinha ficado em casa com a bebê e com meu filho. Eu fui para lá. E aí ela ficou 15 dias internada. Aí o médico que me atendeu na emergência, né? Quando ela foi para UTI, ele falou, olha, pode ser um monte de coisa, porque não abriu nada. Mas eu acredito que seja um AVC no tronco cerebral, bem pertinho do mesencéfalo, por isso não abre. E não teve sangramento? Não, não teve. E aí a Bárbara foi fantástica, né? Ela assim que a gente voltou para casa, ela voltou no dia 31 de dezembro, ela teve alta. E aí no dia seguinte, eu conversando com ela, ela falou, eu vou aí, né? Deixa eu passar essa semana, eu vou aí, eu vou fazer uma análise, né? Do como eu posso trabalhar com ela. E aí a gente vai fazer esse atendimento. E aí ela fez. Ela trabalhou uns 45 dias com a minha filha. Por que a gente interrompeu? Porque foi descoberto lá que ela tinha um problema cardíaco e ela tem que fazer uma cirurgia. Que foi um coágulo que saiu do coração e parou no cérebro. E isso causou o AVC dela. Nossa! Só que assim, a gente teve uma resposta tão boa dos atendimentos que ela fazia. Ela fez fisioterapia, a gente fazia fisioterapia nela em casa. Meu marido foi estudar, né, na internet. Hoje em dia tem tudo pra gente continuar atendendo ela, mesmo quando não tivesse atendimento, né? E aí, porque ela saiu na cadeira de roda, mas ela não tinha firmeza nenhuma no corpo e não falava. Nossa! Ela saiu sem condição de andar e sem conversar, sem falar. Né? E assim, eu sou muito consciente, sabe? Sou uma pessoa muito consciente. E ela hoje tá bem? Super bem. Quando ela foi fazer a cirurgia em fevereiro, ela já estava em pé. Ela foi andando. Que o médico falou, nossa, menina, já tá andando. Eu falei, a gente não dá sossego, não. Lá em casa é na dureza. Mas foi um ano bem difícil, né? Imagino, né? Mas superaram, estão todos difícil. Bem. Tanto que eu nem sabia se eu voltaria, né? Por o conselho, porque dependendo de como fosse, né? Não sei como que ia ficar, porque assim, você pensa um monte de coisa, né? Falei, se ela não voltar a andar, eu vou levar ela no Instituto tal em São Paulo. Filho gripado, a gente já fica em pânico, né? Gente. E aí você traça um plano, né? Graças a Deus não precisou de nada disso. E eu voltei, né? Que barra, né? Mas que bom que terminou tudo bem. A Bárbara é super profissional mesmo. A Bárbara é fantástica, mega estudiosa. Ela vai vir também da entrevista. Fica me enrolando. Os povos ficam me enrolando. Tem um monte de gente que tá... Aí é sua netinha. É minha neta. A razão da minha vida hoje. Eu vou ser avó também agora, depois de velho. Filhos, mas quando vem os netos, eu tinha uma colega de trabalho que ela falava assim, você vai ver quando você for avó. Eu falei, nada a ver. Ela, não, você vai ver como é diferente. Que é a conselheira Selma. Eu falava pra ela, não, imagina. Eu recebi um recado aqui que tem mais de 1h20 que a gente está falando já. Você acredita que já passou? Pô, não parece, né? Que passa o tempo. Você fala pouco, eu também. Eu falo... Aí reclamaram já que eu falo muito no programa, sabia? Eu falei, vai, Amanda, ler o nome do programa. Fala Claudinha. Fala, Claudinha, não tem como. Vou ficar calada, mas eu gosto de participar, porque para mim é um diálogo, não é? É uma entrevista diálogo, assim, não tem... quando eu tenho avó? Vou ser avó. Nossa, você vai ficar doida. Mas eu doida que eu tô longe, né? Que mora nos Estados Unidos, na residência, eu vou conseguir ver. Você vai ver como você vai dar um jeito que você vai ver. Já tô tricotando mantinhas, assim, essas coisinhas. Michele, eu tenho 3 perguntas aqui, que é o momento Marília Gabriela. Ai, meu Deus. Fazer logo, senão esse programa vai ficar o mais longo da história. Aí eu faço a pergunta, a palavra você responde, tá? Tá bom. Um arrependimento. Não ter feito a faculdade antes. Um sonho. Um sonho. Igualdade.
I have a dream. É. Uma decepção. Ai, uma decepção. Nossa, difícil. Essa pega quase todo mundo. Porque, Minha? Assim, porque assim, eu normalmente não foco muito. sei lá, o mercado falou que tava tudo em promoção, você chegou lá, tava tudo caro. É uma decepção, uma né? decepção. Nossa, difícil. Gente. Compra na internet, sei lá. Tem decepções mais leves, né? Né? Tem decepções. Uma amiga minha comprou, falei comprar na internet, ela comprou uma cadeira francesa, estilo Louis XV, não sei das quantas. E quando chegou, caríssima, era uma miniatura. Nossa. Na época, era mais de R$ 700 que ela pagou. Assim, tem uns anos já, mas era uma miniatura. Olha o ódio. O povo vai pensar que a internet travou. Não travou não. É eu que não lembro. Pronto, ela não tem decepção. Não, a gente se decepciona, Assim, mas eu acho que eu não foco muito nisso. Então, é só mas na hora. Essa pergunta tem gente que não consegue, teve tantas decepções que a pessoa não consegue citar uma. Não, Mas tem gente que já... acho que lógico que eu já me decepcionei, com certeza. Mas eu não me apego nisso. Sim, isso é bom. Entendeu? E aí, na hora eu fico, né, com raiva. Comprei uma coisa veio errado. Nossa, mas passa. E aí eu não foco muito nisso, porque a gente vai ter vai se decepcionar constantemente. Porque é uma espera, né? Você espera algo que de repente não deu certo, porque não era para dar. Então, eu não foco nisso, eu sigo em frente. E vamos. Diz que muita expectativa, quanto mais expectativa, mais decepção, mais decepção, né? Então, eu não fico esperando muita coisa, não. Assim, lógico, né? Mas Às vezes a gente espera, mas e não acontece. Ela não espera muita coisa, ela só tem um sonho de um mundo melhor. Isso, né? Eu tenho. Um mundo com mais igualdade, com mais pouca coisa, quero que gente. Todos possam ter as mesmas oportunidades. Olha, um quase dia. Quase nada. Vai ver que é por isso que eu não me decepciono tanto, né? No mundo que a gente está assim, quase nada. Ela só quer um mundo com paz, todo mundo tendo uma alimentação saudável, uma casa digna, né? As crianças, as crianças tendo direito de ser criança, né? Não, a gente brinca assim, mas é complicado, o mínimo, entendeu? Né? Porque às vezes a pessoa nunca conheceu. Teve uma vez que eu adotei, né? De uma certa forma, carinhosamente, uma adolescente, a gente começou a ajudá-la, né? E aí, quando ela fez aniversário, eu falei, vamos sair, vamos passear, não sei o quê, vamos comer fora, não sei o que lá. Aí ela me olhava, assim, com uma cara, tipo, tipo, sabe? E aí a gente saiu, levou ela pra almoçar em Praia Grande e tal. Ela já era até adulta, né? Que ela tava completando 18 anos. E conversando e tal. E aí quando a gente foi embora, né? Deixei ela na casa dela. Aí ela falou assim, mandou uma mensagem, né? Ela me chama de madrinha. Ela falou assim, a madrinha, hoje foi o melhor dia da minha vida. Eu nunca tinha almoçado assim em família. Então, às vezes, o que pra você é rotina, pro outro é muito surreal. É algo assim, eu não levei ela no Outback, nada disso. Foi ali no PF, mas de uma forma legal. Um restaurante legal, um lugar legal, dentro das nossas condições, né? Estar num grupo agradável ali Exatamente. já era uma coisa... Não, é só ela, né, e a minha família, né? Meu marido, a minha filha, meu filho, né? E nunca tinha feito. Então, assim, às vezes eu já atendi pais, né, em que ao conversar com eles eu perguntei, né, tipo assim, quando foi a última vez que você pegou seu filho, foi dar uma volta, né? Eu não tô falando pro senhor gastar, porque às vezes a pessoa pensa... Assistir um filme junto em casa, vai. Pega a bicicleta, vai até a praia, dá uma caminhada na praia e volta. Dependendo do que você faz durante a sua semana, ou a quinzena, ou até mesmo um mês, já tá saindo da rotina.
E aí ele falou, nunca fiz. Nunca fiz. É importante, gente. Né? São, Então, esse assim, momento, esses momentos às de vezes a construção. gente tá tão no automático. E esquece de viver a vida, né? Cada dia. Michele, a gente tem que encerrar, senão vai para 2 horas. Daqui a pouco tem outro programa, já o outro convidado daqui a pouco tá aí. A Michele vai voltar, viu, gente? Vocês viram que aqui tem conversa, aqui tem papo, né? Aqui tem assunto. Tem assunto. Vamos. Ela vai voltar, Michele. Muito obrigada. Faça as suas considerações finais. Eu que agradeço e depois quando você for colocar, né, no YouTube, eu vou deixar os contatos do conselho, né, para quem Sim. tiver alguma dúvida ou precisar de um esclarecimento, ele entra em contato tanto com o Conselho de Vicente de Carvalho quanto com o Conselho de Guarujá. E as pessoas podem baixar, se quiserem, tem acessível na internet o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem todas as Sim. normativas e todas as leis atualizadas, para não replicarem besteira por aí, para não replicarem informações falsas e coisas que só distorcem uma coisa tão importante e uma conquista árdua que foi os conselhos tutelares, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É que nem o SUS, né? Ah, tem falhas? Tem que ser melhorado? Tem. Mas, primeiramente, tem que ser reconhecido como algo importante de base da nossa sociedade. Tá? Então, é isso. Meu agradecimento não só a Michele, a todos os conselheiros que estão na luta, aí uma luta diária, cansadíssimos, assim, estressante, mas mega necessária, tá? Muito obrigada mesmo. Gente, valeu. Esse é mais um Fala, Claudinha. Freixo, obrigada mais uma vez. E depois também, se vocês quiserem colaborar, como vocês viram aqui, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada. Nosso número do Pix é o mesmo do telefone. Precisamos pagar nossas contas. Depois, quem puder, quiser ajudar, vou fazer um negocinho aqui ainda. Porque não tem tudo, né? A gente precisa de manter as coisas. Então, estamos atrás de patrocínio, mas o canal é muito novo ainda, né? Então, a gente ainda não fez um mês. Então, e já fomos para mais de 5.000 visualizações e tal. Então, assim, estou muito grata, como eu falei no começo. Temos muito que alcançar ainda e espero alcançar o que a gente quer alcançar aqui, que é passar informação, passar em vocês, passar para vocês a vontade de fazer melhor, sempre melhor, e estarmos juntos, crescendo juntos. Valeu. Esse foi mais um Fala, Claudinha. Até a próxima.